E a greve dos caminhoneiros, hein, pessoal? Pois é, o Metrópolis, o R7 acabaram de anunciar agora que vai ter greve dos caminhoneiros sim, tá? E não é de site qualquer ou só de videozinho de influenciador. Foi tanto o Metrópolis quanto o R7 também falaram sobre isso. Também vamos falar, né, sobre a situação que está esquentando ali por causa das falas da Michelle Bolsonaro em relação ao Ciro Gomes. O próprio Flávio Bolsonaro, né, surgiu agora e parece que a fala não ficou muito boa, não. Para a direita, a esquerda está regozijando, né, por causa dessa situação. E a gente vai explicar tudo isso aqui para vocês, né? Vamos começar falando do Flávio Bolsonaro. Vamos começar falando dessa, vamos dizer assim, desentendida entre o Flávio Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro por causa do Ciro Gomes. Cá entre nós, a pior besteira agora é brigar pelo Ciro Gomes. Né, o próprio Flávio Bolsonaro, eu acho que a Michelle errou em falar em público uma coisa que estava pré-articulada pelo Bolsonaro. O Bolsonaro deu anuência, deu voz de que o André Fernandes poderia articular com o Ciro Gomes. Ok, uma vez que o próprio Bolsonaro deu essa articulação, acho que a Michelle Bolsonaro não poderia ter vindo a público e desautorizar, né, um acordo pré-existente do Bolsonaro e causando esse conflito aí em relação ao André Fernandes. Também não concordo com o Flávio Bolsonaro vir e dar pitaco para ela ao vivo também, né? Eu acho que tudo pode ser resolvido com vou conversar com a Michelle e depois a gente dá um parecer para vocês. Não, prefere ir lá e falar, né, do jeitinho que a esquerda gosta, né? E a gente não vê tantos conflitos assim na esquerda como a gente vê na própria direita. Você está sabendo da matéria do Globo que a Michelle Bolsonaro criticou a aproximação entre o PL e o Ciro Gomes e foi rebatida pelo André Fernandes, que diz ter o aval do Flávio Bolsonaro. Até aqui você entende porque você acompanhou essa matéria comigo. O André Fernandes já tinha feito uma aliança com o Ciro Gomes ia apoiar um candidato para o Senado, seria o candidato ao governo e o senador Girão concorreria novamente ao Senado, ou seja, teríamos dois candidatos apoiados, um pelo Ciro Gomes e o outro pela direita, para o Senado, ok? Dois candidatos que se comprometeriam no Senado ao impeachment do Alexandre de Moraes. Acontece que ia ter que engolir o Ciro Gomes, que é um cara centro-esquerda, nunca foi, né, um cara de direita, mas fez aliança, né? E aí eu já disse para vocês que a minha visão é que o Senado hoje é mais importante que o governo. Nós corremos risco de perder o Girão no Senado e, né, o Ciro Gomes ir contra, né, um candidato do Senado também, ou seja, não tem nenhum senador, o que eu acho mais danoso. Mas a Michelle Bolsonaro, por questões pessoais e políticas também, né, tá certo, o Ciro Gomes não é confiável para a direita, foi lá e rebateu. O problema, o André Fernandes mostrou que o Bolsonaro já tinha dado esse aval, o aval era do Bolsonaro, e o Flávio Bolsonaro chamou a Michelle de autoritária. Matéria do Metrópolis, Igor Gadelha. O Flávio reage à crítica de Michelle sobre apoio a Ciro. Autoritária. O senador Flávio Bolsonaro também conversou com o deputado André Fernandes, após a Michelle Bolsonaro criticar a aproximação com o PL com o Ciro Gomes. E aí tem a matéria aqui que diz o seguinte, abre aspas, a Michelle atropelou o próprio presidente Bolsonaro, que havia autorizado o movimento do deputado André Fernandes no Ceará, e a forma com que ela se dirigiu a ele, que talvez seja a nossa maior liderança local, foi autoritária e constrangedora, disse o filho mais velho de Jair Bolsonaro à coluna. Se você me perguntar, eu vou falar que quem está errado, o Flávio ou a Michelle? Eu vou falar que o Flávio está certo. Só que eu vou falar que ele está errado em expor isso ao público, em chamar a Michelle de autoritária. Tudo se resolve com um telefonema. Será que um não tem o telefone do outro? Será que o Flávio Bolsonaro simplesmente não poderia chegar e falar, olha, é a posição pessoal da Michelle, eu respeito a posição dela. Embora a gente tenha assumido o compromisso, eu acho que a gente deve seguir nesse caminho, porque compromisso se honra. Ponto. Tinha resolvido. Agora vir e chamar ela de autoritária foi a única coisa que a manchete, né, apareceu da mídia de esquerda. O que é a minha visão? Morderam a isca. Depois da prisão arbitrária do Bolsonaro, a direita parece que tomou uma
cacetada na cabeça e tá meio desnorteada. E essa briga não vai parar por aqui, tá? Não vai ser a única briga. Você vai ver a hora que estiver chegando mais próximo do pleito, vai sair mordida, unhada, dentada para tudo quanto é lado se a direita não se organizar. Eu, particularmente, dos filhos do Bolsonaro, um dos que eu não sou muito fã é o Flávio Bolsonaro. Mas você tem que entender uma coisa, foi definido, tem que ter uma liderança. A esquerda tem uma liderança, chama Lula, e a direita tem uma liderança, tá presa. Não pode fazer nada. Então tem que se definir uma outra que vai falar em nome da direita. Pelo menos a direita bolsonarista. E aí teria que ser o Flávio. O acordo foi esse. A própria Michelle, né, ouviu isso. E eu acho que a última palavra tem que ser o do Flávio Bolsonaro. É minha opinião, tá? Que não vale bosta nenhuma, vocês sabem disso. Mas é a minha opinião. Agora, o que eu acho que a direita tá aí zanzando e eu tô pistola? Por quê? Tinha que apostar nisso aqui, ó. O Carlos Viana apresentou um projeto que eu tô falando que é a solução para a direita. É mais fácil de aprovar, não tem um impacto da anistia, resolve o problema passado, presente e futuro, alcança todo mundo, inclusive o Bolsonaro. E é mais difícil do STF declarar inconstitucional, que é a PEC do fim dos exageros. Então vou repetir mais uma vez o que é essa PEC aqui com vocês através da CNN. No Senado, essa iniciativa está sendo encabeçada pelo senador Carlos Viana, né, do Podemos, de Minas Gerais, que tem estado bastante na mídia recentemente porque ele é o presidente da CPMI do INSS, né? E ele protocolou na semana passada um projeto de lei de autoria dele, que ele vem chamando de PL do fim dos exageros. É um projeto de lei bem curto, tem um artigo, né, que revolta. Disse que iria pressionar o presidente da Câmara, Hugo Mota, né? Mas desde então a gente não viu nenhuma grande movimentação acontecer na Câmara. Agora, o que parece é que o PL vai assumir uma outra estratégia com relação a esse projeto da Câmara. O PL vai deixar de tentar alterar o texto do relator, Paulinho da Força, isso porque a gente lembra, Paulinho da Força vem dizendo que não iria incluir nenhum termo referente à anistia no relatório dele, ele iria apenas reduzir penas dos crimes pelos quais essas pessoas foram condenadas, e o PL então vai tentar fazer com que esse projeto, esse texto de Paulinho da Força, da forma que esteja a Câmara, com essa nova estratégia do PL, e essa tentativa de Carlos Viana no Senado. Agora, Carlos Viana fala que esse projeto visa corrigir distorções, né? Na opinião dele, estão condenados por tentativa por golpe de Estado ou abolição violenta do Estado Democrático de Direito, né? Embora o senador Carlos Viana diga que seja uma medida genérica, né? Que não tenta focar em ninguém especificamente. E por que não tem? Porque hoje a esquerda, que está dominando o STF, está perseguindo a direita. Vamos lá. A gente precisa entender e falar o português claro. A anistia não vai andar na Câmara. Os deputados que estão falando sobre isso estão tentando jogar o oba-oba. Por quê? O pai do Hugo Mota está na mira do STF. Se o Hugo Mota colocar o projeto da anistia, o processo contra o pai do Hugo Mota anda no STF. O Hugo Mota não vai peitar isso. E segundo, a rejeição da anistia é muito maior no Senado do que na Câmara. Agora, o PL do próprio Carlos Viana já recebeu 58 assinaturas, ou seja, suficiente para aprovar. É mais fácil, é mais seguro, é mais rápido, é mais efetivo e ainda, né, tá todos os demais deputados e senadores ignorando e não abraçando essa pauta. O que eu acho uma bruta de uma sacanagem, para te falar a verdade, tá? Eu acho uma bruta de uma sacanagem. Mas vamos lá. O que você precisa entender? O Sóstenes acabou de publicar o seguinte: a ideia é simples. Tira o Bolsonaro da jogada só até 2026. A ideia é que o Bolsonaro permanece preso e talvez pode até se discutir uma anistia, mas depois das eleições. Antes não. Agora, alguém me fala que isso aqui é jurídico? Lógico que não. É político. Totalmente político. O STF quer manter Bolsonaro preso até a eleição. Ele não pode atrapalhar. E no Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de Jair Bolsonaro passar para o regime domiciliar já é citada por magistrados da Suprema Corte, mas muita calma nessa hora. Não agora. A avaliação é de que deve ficar para o ano que vem, preferencialmente depois do processo eleitoral. O receio é de que em casa
Bolsonaro tente interferir nas eleições presidenciais de 2026. E a nossa analista Luísa Martins conta ainda que a Suprema Corte cogita bloquear as redes sociais de Alexandre Ramagem, foragido nos Estados Unidos. Mesmo condenado e fugido, o deputado bolsonarista tem publicado vídeos nas redes sociais contra o Supremo Tribunal Federal. Pois é. Jornalismo, hoje eu vou te contar o que se tornou jornalismo, né? Mas enfim, é isso. O intuito é não deixemos Bolsonaro interferir nas eleições. Que meleca de democracia é essa? Né? Que a preocupação é na possibilidade do Bolsonaro interferir nas eleições, né? Interferir nas eleições. Mas vamos lá. Olha só, o Jorge Messias pode ser o primeiro em mais de 130 anos a ser derrotado lá no Congresso para a vaga do STF. E aí, vamos entender, o Felipe Dávila publicou uma matéria, em reunião com a CNBB, o Jorge Messias disse que é contra o aborto. O indicado ao STF discutiu temas religiosos e políticos com bispos em Brasília. E aí, aborto não. Mas vamos relembrar o caso. Quando a vaga no STF fala mais alto, que é verdade. Quando ele, antes, tinha informado, né, indicado de Lula para o STF, já deu parecer favorável ao aborto. Ou seja, a Advocacia Geral da União já deu parecer nesse sentido, quando gerou aquela polêmica lá de uma decisão, né, que revia o aborto humanitário, você lembra disso? Então ele foi e deu uma decisão pro aborto. Mas agora, para ir pro STF, não existe, né, nada de ser a favor do aborto. Para ir pro STF, até o Alexandre de Moraes dizia que era a favor da liberdade de expressão. Dá uma olhada o quanto mudou o posicionamento dele, não é? Dá uma olhada nessa publicação, tá? O Luiz Barsi soltou essa bomba aqui agora, né? Urgente. Caminhoneiros convocam paralisação para esta semana em São Paulo. Iniciando-se em São Paulo, tá? Então, a situação é bem gravosa. Caminhoneiros de diversos estados organizam uma paralisação nacional para a próxima quinta-feira, alegando condições de trabalho precárias, baixa remuneração e falta de segurança nas estradas. Lideranças, como o caminhoneiro Daniel Souza, afirmam que o ato não tem caráter político e cobram estabilidade contratual, revisão do marco regulatório do transporte de cargas e aposentadoria especial. Entidades como a CTR avaliam que há mobilização suficiente para um movimento forte, enquanto o Sindicam declara que apoiará a categoria caso os motoristas optem pela parada. Apesar disso, não há consenso entre os sindicatos e associações. Caminhoneiros autônomos da Baixada Santista rejeitam a paralisação por suspeita de motivação política. E representantes do Porto de Santos afirmam que não houve assembleia nem votação para respaldar a medida. A discussão reacende memórias da greve de 2018, quando o país ficou 10 dias parado em meio aos protestos contra os sucessivos aumentos do diesel, né? Então, não é, né, em virtude do Bolsonaro, é o que eles argumentam aqui, né? Matéria diz o seguinte: caminhoneiros articulam paralisação, mas a pauta não é o Bolsonaro. Caminhoneiros de várias partes do Brasil organizam uma paralisação geral em vários estados do país para a próxima quinta-feira. Segundo alguns representantes da categoria, não se trata de um ato político ligado a qualquer ideologia partidária, mas sim de uma luta por melhorias para a classe. O fato, né, é que hoje eles imaginam que isso aqui pode se tornar, sim, né, pauta política. De acordo com o caminhoneiro Daniel Souza, influenciador digital com quase 100 mil seguidores no TikTok e um dos líderes da greve em 2018, a categoria quer melhorias e denuncia condições precárias enfrentadas pelos caminhoneiros, né? O Brasil ficou parado por 3 anos por conta dessa situação. E como já acabou a questão do Bolsonaro, vamos voltar à realidade do país. A realidade dos caminhoneiros está precária. Baixa remuneração, leis que não conseguimos cumprir por falta de estrutura, falta de segurança nas rodovias e o respeito com a nossa classe acabou. Enumera o caminhoneiro Daniel de Souza, tá? Então, vem aqui, né, o posicionamento deles. E aí, hoje, né, muitas pessoas dizem que essa paralisação pode assumir
né, depois a conotação política, ou seja, começa com o start. Você lembra o que aconteceu lá atrás, né? Não era por 20 centavos, e aí o negócio foi tomando maior proporção e tornaram-se as maiores manifestações de rua que o Brasil já teve. Na época de orgulho, enquanto o brasileiro ia pra rua e podia ir pra rua sem ter medo do Supremo Tribunal Federal, né? Vem cá, o Alex Fontaine fez uma publicação aqui falando sobre o PT, né? Querer implantar uma ditadura aqui no Brasil. Eu discordo totalmente do Alex Fontaine sobre o PT querer implantar uma ditadura no Brasil. Acho que ele já fez, né? Acho que ele já fez isso. Lula está tentando implantar mais uma ditadura na América Latina. Quando ele fala que não pode mais governar sem o STF... Mas se eu não entrar com recurso no Poder Judiciário, se eu não for a Suprema Corte, eu não governo mais do país, cara. Ele está dizendo que ele não precisa mais do Congresso Nacional. De que ele não precisa mais negociar com os representantes do povo ou com os representantes dos estados. Porque tudo ele vai judicializar. E foi o que ele fez com o EOF, vai ser o que ele vai fazer agora com o novo marco sobre licenciamento ambiental, foi o que ele fez com aquelas questões da regulamentação da internet. Ou seja, ele simplesmente não precisa mais do Congresso, ele não precisa mais da democracia. Ele fica falando que ele é democrata, que ele cuida da democracia, mas a cartilha é igualzinha a de Nicolás Maduro, de Daniel Ortega na Nicarágua, é onde ele toma o STF, faz um consórcio entre esses dois poderes que deviam ser independentes e harmônicos, mas não só mais independentes, eles são um consórcio entre o STF e o próprio Executivo, e aí eles vão dando um ar de legalidade para tudo. Olha as frases dele e olha a preocupação que tem toda a mídia com o que está acontecendo. A própria indicação de Jorge Messias para o Supremo, junto com Zanin, junto com Flávio Dino, com Dias Toffoli e tantos outros que formaram essa casta, esse poder paralelo da união do Executivo com o Judiciário, eles acabam destruindo a democracia, mesmo em nome dela. E aí eles começam a perseguir todo mundo que é oposição, chamando de atos antidemocráticos. Qualquer manifestação da direita é um ato antidemocrático. É o que nós estamos vendo. Uma narrativa falsa para destruir a democracia, para tomar o poder, como disse o próprio Zé Dirceu, eleição não se ganha, se toma. E é exatamente isso que nós estamos vendo. O presidente do PT, José Dirceu, disse ao jornal espanhol El País: dentro do país é uma questão de tempo para a gente tomar o poder. Aí nós vamos tomar o poder, o que é diferente de ganhar uma eleição. E as inversões de valores estão aí, gente. Todos os corruptos e todos os esquemas de corrupção do governo Lula, e são dezenas de esquemas de corrupção, porque esse é o governo da corrupção, estão livres, leves e soltos. E aí acusam os outros do que eles são e simplesmente, com o poder que têm, estão prendendo todo mundo. Veja o que está acontecendo com o Brasil. É uma grande vergonha, é a implantação de uma ditadura. Pois é. Eu acho... Não. Eu tenho certeza que já está em pleno vapor. Em pleno vapor. Vamos lá, pessoal. Vamos falar aqui uma matéria da Auro Verde Brasil. O correspondente de Londres, Ivan Kleber, né, foi quem trouxe essa informação importantíssima, né? Donald Trump, ele fez a convocação da alta cúpula militar para tratar exclusivamente sobre a Venezuela. Ou seja, a expectativa é que nos próximos dias, né, aconteça alguma coisa para a retirada do poder do Maduro, né? Eu ainda tô com a minha cervejinha gelando, deve ter pedrado já, de tanto tempo que eu tô esperando, eu já tô torcendo para isso acontecer logo, e pro Donald Trump não parar por ali não, ir atrás de todo mundo do Foro de São Paulo. É o que eu torço, né? Mas dá uma olhada o que o Ivan Kleber fala aqui. O presidente Trump convocou todo o seu top government, ou seja, Marco Rubio, secretário de guerra Peter Hegseth, toda a cadeia de comando do governo para uma reunião hoje às 5 horas da tarde, horário de Washington, 19 horas, horário de Brasília,
para falar sobre Venezuela. São vários os cenários que a gente pode trazer, desde que eles se reúnam ali na Situation Room, na sala de situação da Casa Branca, para coordenar alguma ação, ou até mesmo para se atualizar sobre como andam os preparativos para uma eventual intervenção americana em terra na Venezuela. Então a informação é essa: Donald Trump convocou para as 17 horas, horário de Washington, 19 horas, horário de Brasília, essa reunião com todo o seu gabinete para questões relacionadas à Venezuela. Hoje, pela manhã, a ação do presidente Donald Trump parece ter ganho um apoio importante. O jornal Wall Street Journal, um dos jornais mais importantes dos Estados Unidos, do mercado financeiro, publica uma extensa matéria reportando que a Venezuela é um trampolim de envio de drogas para jihadistas que, por sua vez, trazem essas drogas aqui para a Europa. Então, nesse contexto, o jornal, sem dizer explicitamente ali, mas com uma matéria como essa, obviamente endossa a ação do presidente americano. O Pitoli, a gente sabe que a coisa escalou muito nos últimos 2-3 dias e, portanto, então, neste contexto, essa reunião ela é extremamente importante. Obviamente que nós não podemos ainda adiantar aqui com certeza o que vai sair dessa reunião para a nossa audiência. Eu adoraria saber do que se trata, com certeza, mas a gente tem aí esses cenários, desde uma possível preparação para uma operação militar ou até mesmo os últimos ajustes, aí, a atualização de como anda o campo militar no Caribe. Pitoli? Pois é, a gente vai estar acompanhando tudo isso aqui com vocês também, né? E na torcida total. Vamos lá, pessoal. Polícia Federal pede que bombeiros atendam Bolsonaro com agilidade, né? Olha, a situação, né, do Bolsonaro é crítica. Como vocês viram o vídeo agora há pouco, já se cogita jogar a prisão domiciliar do Bolsonaro só para depois das eleições, mesmo que ele possa morrer no meio do caminho, para que ele não possa interferir nas eleições. Olha o tamanho, né, do absurdo. A Polícia Federal enviou um ofício ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal pedindo que, caso sejam acionados para atender Jair Bolsonaro na prisão, respondam com a maior celeridade possível. E o medo de morrer ali, né? O documento obtido pelo Metrópolis foi enviado ao 15º Agrupamento do Batalhão Militar, né, de Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, localizado na Asa Sul, na quinta-feira. A PF argumentou que a solicitação se dá em razão do estado de saúde de Bolsonaro. O ex-presidente está preso na Superintendência Regional da Polícia Federal do Distrito Federal. Ele cumpre a pena de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, né? Golpe da Disney, né? Em resposta à PF, o Corpo de Bombeiros afirmou que todos foram orientados quanto ao procedimento a ser adotado, reforçando a necessidade de atendimento imediato sempre que houver acionamento relacionado ao custodiado, né? Meu amigo, assim, é algo de exceção. É um tribunal de exceção, coisa que a nossa Constituição não permite. Vamos lá, matéria da Folha de São Paulo agora para vocês. Indicação de Messias desafia Fachin em plano por autocontenção e distancia da política, né? E distância da política, perdão. O que acontece? O Fachin disse que ao assumir a presidência ele ia tentar afastar o STF da política. Vamos lembrar que o Fachin é uma figura que você quase não vê, né? Quase não vê comentários sobre ele nas redes sociais, nos jornais. Ele é mais centrado, mais acometido, né? Não é um pavão igual alguns outros que a gente vê o tempo inteiro na mídia querendo aparecer. Não, o Fachin sempre é uma figura mais ali quieta. A ideia dele era que com a saída do Barroso, né, as cantorias, as rodas de samba ruins parassem, né, e saíssem dos holofotes, ou seja, tirar o STF da política, mas deu errado, né? O Vinícius Carrion escreveu o seguinte: e a Folha acha que o plano de Fachin tem alguma chance de dar certo, ou seja, do STF parar de envolver na política? Nunca. Algum sinal de mudança após ela assumir a presidência do STF? Nada. Absolutamente nada. Os ministros adoram os superpoderes conquistados. Eles não vão ceder um milímetro e quase certamente seguirão avançando. Depois de anos de aplauso da imprensa, não adianta espernear agora e querer regressar. Então toda hora a imprensa está soltando uma matéria
com críticas ao Supremo Tribunal Federal, falando que o Supremo Tribunal Federal vem extrapolando, né, os seus limites, mas a verdade é uma só. O próprio Supremo, né, é hoje, né, um órgão político. Deixou de ser um órgão jurídico há muito tempo. O pior, é um órgão político que usa os poderes de um Supremo. Esse é o grande problema. E falando em Supremo, né, o bicho está pegando em relação a Gleisi Hoffmann, né, o tal do Jorge Messias, que vai ser indicado, o Lula e o Alcolumbre. O Alcolumbre não quer ver o Lula nem pintado de ouro. E já falou tem mais de 50 assinaturas para chutar o traseiro do Jorge Messias de dentro do Senado, para que ele não vire ministro do STF. Grave isso, muito grave. Agora, dá uma olhada nessa matéria da Globo News. Segundo o Valdo Cruz, o presidente Lula quer negociar. O Alcolumbre, que subiu o tom, e a Gleisi Hoffmann está tentando apagar o fogo. Primeiro, segurar a mensagem mais ainda só vai aumentar a indisposição do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em relação ao governo Lula, por conta da indicação de Jorge Messias, advogado-geral da União, para ser o substituto do ministro Luiz Roberto Barroso. Só vai gerar mais desgaste, né? Então, o melhor que o governo tem a fazer, e pela informação que eu tenho, vai mandar hoje ou amanhã a mensagem para acabar com esse ponto de atrito, mais um ponto de atrito, né? A ministra Gleisi Hoffmann buscou colocar ali, sabe, tentar conter essa crise, baixar a fervura desta guerra entre o presidente Lula e o Davi Alcolumbre, né? Até sexta-feira, Alcolumbre estava na defensiva. Muita gente dizendo que ele não podia transformar uma indicação do Supremo Tribunal Federal por uma questão pessoal, né, e misturar as duas coisas, porque Rodrigo Pacheco, que era e continua sendo seu preferido, foi preterido pelo presidente Lula. Mas aí veio o fim de semana, informações começaram a circular de que Davi Alcolumbre topava fazer um movimento para aprovar Jorge Messias, desde que fosse contemplado com cargos no governo federal, principalmente a presidência do Banco do Brasil. A avaliação de que o Centrão tem a presidência da Caixa, lá na Câmara dos Deputados, e nada mais do que justo que o Banco do Brasil tivesse também o controle do banco, o Centrão tivesse o controle do Banco do Brasil no Senado, né? A gente está vendo aí, Leilani, que a história dos Correios, né, em crise por conta de indicação política, deveria ser um exemplo, né? Parar com essa história, né? Parar com essa história de indicação política para estatal. Bom, mas aí Alcolumbre aproveitou isso, subiu o tom, reclamou muito, o Palácio Planalto sentiu o golpe, sentiu que a coisa poderia desandar de vez. A ministra Gleisi Hoffmann entrou em campo, procurou contemporizar, elogiou Davi Alcolumbre, e agora parece que pode ter um caminho ali para a situação distensionar. Jorge Messias está garantido? Não podemos dizer isso ainda. Vai ser rejeitado? Também não. Está tendo um trabalho muito forte ali de senadores ali da bancada evangélica, comandado principalmente pela senadora Elisiane Gama, na busca de convencer senadores evangélicos do campo da oposição a votarem a favor de Jorge Messias. Agora, Leilani, tem um detalhe, né? A votação é secreta. Votação secreta é um perigo para os dois lados. Tanto pode beneficiar Jorge Messias, como também pode prejudicá-lo. Pois é. E eu, sinceramente, estou torcendo, né, para prejudicá-lo mesmo, né? Eu, sinceramente, né, em momento algum, torço para ter mais um braço direito, né? Mais um defensor do Lula lá dentro do Supremo, né? Lá dentro do Supremo. Agora, falando ainda do Maduro, né? Olha só o que aconteceu, né? A Corte Penal Internacional fechou o escritório em Caracas por falta de cooperação do regime do ditador Nicolás Maduro. Manteve a investigação de crimes contra a humanidade, ou seja, é meio que o Tribunal Penal Internacional dando a chancela e falando: Trump, vai lá, mete o pé, pode fazer, porque nós do Tribunal Penal Internacional estamos com você. A Corte Penal Internacional anunciou nesta segunda-feira, 1º de dezembro de 2025, o fechamento imediato de sua oficina em Caracas, aberta em abril de 2024,
devido à absoluta falta de cooperação do regime de Nicolás Maduro. Em comunicado oficial, o escritório do procurador da CPI justificou a decisão pela inexistência de progresso real nas investigações nacionais sobre crimes contra a humanidade cometidos desde 2017, destacando que as autoridades venezuelanas não cumpriram os compromissos assumidos no memorando de entendimento de 2021 e continuam bloqueando o princípio de complementaridade. A medida representa um duro revés diplomático para o regime chavista e reforça que a investigação principal, que apura repressão, tortura e execução extrajudicial, seguirá ativa a partir de Haia, com coleta de provas à distância e sem dependência da colaboração de Caracas, e Maduro pode ser condenado à forca, assim como aconteceu com o seu homólogo Saddam Hussein. Eu não vou derramar uma lágrima, pelo contrário, né? A cervejinha me espera, né? Cervejinha me espera. E de tudo isso, pessoal, entre em contato com a Imigra Mais, a melhor consultoria de imigração do Brasil. Você vai entender um pouco mais sobre a criação de empresas no Uruguai, empresas no Paraguai, a questão tributária. Se você é empresário, então vale muito a pena você conhecer aqui. Então entre em contato com a Imigra Mais, nós estamos prontos para te atender e te atender muito bem, tá ok? Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo editorial.